queridos irmãos que nos acompanham nas redes sociais da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Nossos votos de muita paz a todos vocês, a todos nós. E neste momento em que temos a oportunidade de refletir por breves minutos acerca dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, gostaríamos de trazer inicialmente para o desenvolvimento do nosso tema, que é bom ânimo, a vida é dádiva de Deus, uma pequena passagem, uma contribuição da benfeitora Alta de Souza, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, um soneto ofertado a todos nós pela nossa querida Alta de Souza, que se intitula Mensagem Fraterna. Ele nos trará muitos elementos para a nossa reflexão. Então se inicia a mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Como dissemos, meus amigos, esta bela contribuição de Alta de Souza, ela nos traz diversos elementos para a nossa reflexão sobre a vida, sobre o fato dela ser uma dádiva de Deus e sobre o bom ânimo que todos necessitamos para lidar com as tribulações que vão surgindo, com as situações que vão nos deixando inquietos. É muito interessante notar, caríssimos irmãos, que esta passagem trazida por Alta de Souza, ela nos remete de alguma sorte ao prólogo do Evangelho de São João, em que o querido amigo que registrou isso ainda, lógico, entre nós, mas já velhinho, como sabemos, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não apreenderam. Não apreenderam ou não a compreenderam. Então, quando a benfeitora Alta de Souza nos fala de uma luz de Deus que vem a nos consolar com sua infinita misericórdia, conforme compreendemos, vemos aqui a relação com João quando ele diz que no princípio havia este Verbo, que tudo havia sido feito por meio dele, e que o que foi feito nele, no Verbo, era a vida, e esta vida era a luz dos homens, mas apesar desta luz brilhar nas trevas, as trevas não a compreenderam. Nos destacando, então, João, a necessidade de compreendermos o que significa a vida, o que significa, portanto, esta luz que nos foi ofertada por Deus, lógico, para a nossa iluminação, para a iluminação de todo o nosso planeta, mas também dos indivíduos, já que somos parte fundamental deste nosso planeta querido. Compreendendo, então, que este Verbo ao qual se refere João é o próprio Jesus Cristo, esta é uma compreensão não só nossa, mas de diversos estudiosos dessas passagens do Novo Testamento, espíritas e também não espíritas, tendo então Jesus Cristo como esta luz que nos envolve a vida, como sendo Ele próprio um exemplo da vida, a nossa necessidade é de compreender, até mesmo para que compreendamos
tudo aquilo a que se refere a Alta de Souza, de buscarmos o templo íntimo e lá encontraremos Deus. Esta compreensão, então, da vida de Jesus se nos oferece de forma imprescindível para o estabelecimento do nosso bom ânimo frente às coisas que vão se desenvolvendo ao nosso redor. É curioso porque a doutrina espírita, ela vem, na forma como está codificada por Allan Kardec, se apresentar como uma doutrina que, através de diferentes formas, vem esclarecer o homem, principalmente sobre os ensinos de Jesus, trazer alguns desenvolvimentos de princípios que Jesus já havia estabelecido, mas nos fazer compreender os seus ensinos. Ou seja, a doutrina espírita, ela nos diz, é necessário então que o homem, de posse da sua razão, esforce-se por compreender os ensinos de Jesus, pois lá, como disse João, está contido a luz verdadeira, a luz que deve emanar de cada um de nós sobre todo este planeta. Naturalmente, nós nos indagamos se já temos a capacidade necessária para compreender estes ensinos. Bem, a doutrina espírita, ela vem se posicionar de forma muito clara e objetiva sobre diversos fatos muito importantes para todos nós. Mas, para ser mais claro, o benfeitor Platão, em resposta à questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando ele, junto com Santo Agostinho e tantos outros, estão nos incentivando a buscar a compreensão, a buscar acessar algo que já está em nosso íntimo, ele vai nos dizer, usei da razão, mas a razão da forma como a temos já hoje, e isso foi escrito entre 1850 e 1860, a razão da forma como ela já se apresentava naquela época, podia ser considerada uma dádiva de Deus aos seus filhos, ou seja, algo que Deus estava ofertando espontaneamente, voluntariamente aos seus filhos. Nos dizendo então Platão, que já somos capazes de compreender tudo aquilo que é imprescindível para o nosso desenvolvimento intelectual, afinal de contas é importante para a nossa compreensão, mas talvez até principalmente moral. E em que momento podemos utilizar esta razão, ou seja, como podemos utilizar esta razão? Vamos nos lembrar, portanto, meus queridos amigos, que as leis de Deus, ou seja, o guia seguro de caminhada do homem, já está em nossa consciência, ou seja, já está em nós, já está em nosso íntimo desde a nossa criação. Estas leis foram colocadas em nós, por assim dizer, pelo nosso próprio Pai. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas que percebemos ao nosso redor e mesmo daquelas que ainda não percebemos, mas que iremos perceber no futuro. Ou seja, da sua misericórdia infinita, da sua bondade infinita, Deus, no momento em que nos cria, já coloca em nós o roteiro seguro para podermos buscá-lo. Afinal de contas, o benfeitor Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, Problema do Destino e da Dor, ele vai nos dizer que a vida ela emana de Deus, ela emana de nosso Pai como uma vibração, a envolver tudo aquilo que está no universo. E que nós, por outro lado, já tendo também uma parcela desta divindade, já sendo um pouco desta centelha divina, já tendo a própria vida, nós também vibramos ou emanamos vida de nós mesmos. O desafio está, então, primeiro, em perceber a presença de Deus em todos os nossos atos, perceber a presença de Deus ao nosso redor, vibrando constantemente. Quase acreditamos a nos dizer, lembra-te de que eu estou sempre contigo, de que eu não abandono os meus filhos.
E o desafio é de que a nossa vibração, ou seja, de que a nossa vivência, de que os nossos pensamentos, de que as nossas falas, de que a nossa compreensão, toda ela caminha, talvez hoje de forma mais ou menos aleatória aos nossos olhos, mas que deve caminhar por esforço nosso também, no sentido de sintonizar com esta vibração do Pai. E então ali, no momento em que vamos caminhando, vamos nos melhorando, vamos conseguindo realmente vibrar um pouquinho como vibra o Pai, nesta vibração intelectual, nesta vibração moral, vamos sendo realmente um pouco mais felizes por nos aproximarmos, no final das contas, do nosso Pai. De maneira que a vida vem nos dizer, Joana de Ângeles, no livro Os Momentos de Saúde, no capítulo 15, intitulado Vida Renovada, cuja leitura é realmente um bálsamo para todos nós, que, em particular, estamos lidando agora com estes momentos de pandemia e tantos outros que já se desenvolviam ao nosso redor antes da pandemia. A vida de Joana de Ângeles é a dádiva mais extraordinária que existe. Manifesta-se de formas variadas, obedecendo a ciclos rítmicos com objetivos estabelecidos. Não há como evitá-la. Nos coloca a benfeitora Joana de Ângeles. E realmente, a perceber então que fomos criados por Deus e que a partir daquela criação somos seres imortais, eternos a partir da criação, é claro, ela não há como ser evitada a vida. Ela se renova sem cessar e este fenômeno todo de renovação da vida faz parte do seu processamento por Deus. A vida humana, em particular, já que está se referindo aqui à benfeitora, a vida de maneira geral, mas a humana em particular, continua, é um dom supremo, que deve ser preservada e utilizada com eficiência, dilatando-se ao máximo. É uma emanação divina. A vida é a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda parte, já ficando claro, meus queridos amigos, que a vida, então, ela não se restringe à nossa existência tão passageira e para alguns tão curta, na carne, neste planeta. A vida é algo muito mais sublime. É a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda parte. Então, como dentro desta perspectiva que nos apresenta Joana de Ângeles, podemos nos posicionar frente a situações que lidamos, encarnados e desencarnados, no nosso dia a dia neste planeta? Todas essas existências, fazendo uma síntese do que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as provas, todas as expiações, provas então que rememoram um pouquinho mais do nosso passado, todo este conjunto de vivências, elas existem por um motivo em particular. Qual seria ele? É claro que elas ressonam às vezes de situações mal vividas no passado, mas também bem vividas no passado. Mas qual é o objetivo primordial deste conjunto de provas que se nos apresentam constantemente ao nosso redor? O objetivo maior, nós acreditamos, fazendo um link com o que é colocado no Livro dos Espíritos, é nos educar. Mas não nos referimos aqui exclusivamente à educação formal, a educação que conseguimos hoje, ou que alguns conseguem hoje, nas escolas, nas universidades. Nos referimos a uma educação mais profunda, a uma educação que faz com que o homem veja a necessidade de mudar os seus hábitos e então tenha coragem, tenha força para começar a provocar esta renovação de si mesmo, esta mudança dos seus próprios hábitos, a qual só se dá, meus queridos irmãos, através da compreensão deste princípio basilar, a compreensão de que Deus nos ama. Então tudo que se apresenta para nós,
são ofertas da divindade para que nos melhoremos. E não podemos esquecer nunca que esta melhoria ela não se dá de forma aleatória, como já está bem claro, mas ela não se dá somente para cumprir a vontade de Deus. À medida em que o ser ele vai se melhorando, à medida em que ele vai voluntariamente executando os desígnios divinos, ele vai tendo uma consciência mais tranquila. Então, tudo aquilo que estava envolvendo a sua consciência, lhe impedindo muitas vezes de acessar as leis divinas nela própria, vai sendo removido como as ervas daninhas são removidas de um campo. Então, o homem acessa mais facilmente ao longo do tempo a sua consciência, ao mesmo tempo em que ele vai adquirindo a fé no futuro, já que ele percebe a vida futura. A vida que nos espera todos encarnados após a morte do nosso organismo, que é um processo muito natural. Esta vida futura em que vai sendo percebida como consequências das nossas existências, mas que vai se desenvolvendo sempre no sentido também de nos fazermos melhores. Então, a consciência tranquila e a fé no futuro é a base para a nossa felicidade. A vida terrestre, então, é uma estrada prodigiosa, vamos encontrar na obra Boa Nova, lá no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo, já nossa segunda recomendação de leitura. Momentos de Saúde, capítulo 15, A Vida Renovada, capítulo 8 da obra Boa Nova, Bom Ânimo, muito relacionado inclusive com a nossa exposição. Coloca lá Jesus, então, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa, olha que maravilha, que conduz aos braços amorosos de Deus. E o trabalho é essa marcha, é esse marchar aos braços amorosos de Deus. A luta comum é a caminhada de cada dia, a caminhada aqui na analogia de que o Espírito ele está caminhando na luta comum. Nesta marcha incessante, o trabalho para os braços amorosos de Deus, onde ele encontrará a felicidade plena. E gostaríamos aqui, meus queridos, já aproveitando este capítulo 8, de trazer-nos um exemplo de transformação a partir da compreensão das leis de Deus e a partir da compreensão, então, do seu amor por nós. Este exemplo, como falamos no capítulo 8 da obra Boa Nova, é o exemplo do discípulo Bartolomeu, que caminhava com Jesus no momento em que Jesus esteve encarnado conosco e que era conhecido por ser um dos seus discípulos mais dedicados, um dos seus discípulos mais trabalhadores daquela obra. Mas, apesar disso, Bartolomeu, vai nos identificar Humberto de Campos, era visto muitas vezes triste ao longo da sua caminhada. Trabalhava, era fiel, caminhava com Jesus, executava ali os desígnios, mas por vezes estava triste. E no momento de muita intimidade, em que os dois tiveram a oportunidade de conversar, Bartolomeu e Jesus indaga Bartolomeu por que dessa tristeza toda. E então as situações que Bartolomeu se coloca para Jesus, abrindo o seu coração, meus queridos irmãos, acreditamos, se as situações que muitos de nós enfrentamos nesses dias e que já enfrentamos no passado, igualmente, antes da pandemia e em outras existências. Ele diz primeiro, Jesus, acontece que a minha mãe desencarnou. Então lhe sinto a falta, me sinto órfão por não estar com esta mãe. Acontece igualmente que no trabalho eu enfrento dificuldades daqueles com os quais eu trabalho. Eles são muito rudes por vezes, não entendem a essência do Evangelho e eu acabo me desequilibrando. Vai relatar o Bartolomeu com outras palavras. E entro naquela sintonia deles, respondo, sou agressivo, compartilho da rudeza. Quando eu chego ao lar, dizendo ainda Bartolomeu, eu encontro algo semelhante no lar. As pessoas do lar, onde eu esperaria encontrar um acolhimento, onde eu esperaria encontrar um amor, uma paciência, ombros nos quais eu pudesse chorar, elas continuam nas situações semelhantes à que eu encontro no trabalho.
Reclama, inclusive, querido Jesus, diz Bartolomeu, da minha crença em ti. Olha só que importante essa passagem. Os familiares de Bartolomeu não então concordavam com aqueles princípios pelos quais ele gostaria de trilhar a sua existência, ou através dos quais ele trilharia a sua existência. Jesus então vai trazer várias palavras de consolo a dizer primeiro sobre a questão da mãe. Mas Bartolomeu, ninguém é verdadeiramente órfão neste planeta e no universo. Afinal de contas, essencialmente somos todos filhos de Deus. Deus faz o papel de nosso pai e de nossa mãe em todos os momentos. E aqui, meus amigos, gostaríamos de relembrar o que disse a nossa querida Alta de Souza lá no início. Entra na capela interior e Deus lá estará te esperando. Lá então estará aquele pai e aquela mãe, aquele que está sempre disposto a nos consolar, aquele que não compartilha do egoísmo e do orgulho tão comum neste nosso planeta querido. Sobre as práticas, então, daqueles trabalhadores com quem Bartolomeu dividia o dia a dia dos seus familiares, Jesus vai dizer algo, então, no ensinamento muito oportuno, dizendo a Bartolomeu em outro momento, ele não respondeu de imediato: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de felicidade, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. O que Bartolomeu entendeu que aquele momento era exatamente o momento que ele tinha de desapegar da necessidade que ele sentia de compreensão daquelas pessoas com quem ele convivia. Então ele desapegava, não deixava de trabalhar, mas ao invés de entrar naquela sintonia dos seus amigos no trabalho, ele tinha sempre uma palavra a dizer àquelas pessoas. Por mais que eles lhes provocassem o sentimento de egoísmo, de orgulho, ele respondia com algo muitas vezes até consolador. E Bartolomeu vai dizer, aquilo transformava o ambiente em que ele se encontra. Da mesma forma ele agia no lar, desapegando então da necessidade de fazer as pessoas acreditar naquilo que ele próprio acreditava, ele fazia o papel que ele próprio esperava dos outros. O papel daquele que está sempre disposto a auxiliar. Mas este auxiliar é às vezes uma palavra, é às vezes simplesmente um ouvido, é às vezes simplesmente um silêncio de não rebater aquelas situações. E dentro destas dificuldades todas, meus queridos irmãos, que a exemplo de Bartolomeu certamente enfrentamos nos nossos dia a dias, vai dizer o benfeitor Emmanuel, apesar então de todas as dificuldades, renova-te a cada instante e caminha incessantemente, arrimando-te à fé viva, a fé que Bartolomeu desenvolveu pelos ensinos de Jesus, que lhe fez então, no ápice do momento em que recebeu este ensinamento, limpar uma lágrima. Mas não era uma lágrima de tristeza agora, quando ele percebe que pode caminhar com Jesus, apesar de tudo que vai se desenvolvendo ao seu redor. Quando ele percebe, então, que Jesus é realmente aquilo que ele dizia ser, aquele que vinha trazer a vida para todos nós, mas não somente qualquer vida, que disse ter, venho trazer-te a vida e a vida em abundância. Chora então Bartolomeu de alegria, ele aderira para sempre naqueles instantes aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Renova-te, diz Emmanuel, renovemo-nos, meus queridos irmãos, e vamos compartilhar desse mesmo júbilo do nosso querido Bartolomeu. A aflição de hoje, por vezes, vai nos detalhar Emmanuel, é dívida de ontem. O merecimento de agora é um crédito de amanhã, mas ainda assim banha as mais íntimas energias nas torrentes do amor puro, que compreende e edifica sempre. Veste o arnês do trabalho que aprimora e sublima, e sigamos em frente, honrando a nossa condição de almas eternas,
aquelas que vão conseguir superar todas as dificuldades, como tantos outros antes de nós já superaram. Dificuldades que por vezes nós próprios já superamos e que agora compreendemos. Temos toda uma eternidade para melhorar a nossa compreensão, para adquirir coragem, para adquirir confiança, fé em Jesus, em seus ensinos, fé, portanto, no amor de Deus, que nos presentou com Cristo, que nos presenteia com doutrina espírita, que vem então derramar, como nos disse João, a luz nas trevas. Só que agora nós podemos compreender estas luzes, queridos amigos, e continuar a nossa jornada honrando a nossa condição de almas eternas. É bem verdade que a vida ela prossegue. É bem verdade que a vida ela vai continuando para todos nós. Mas o próprio Emmanuel nos diz, não te esqueças de que viver é realmente um atributo de todos. Mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Viver bem, ou seja, viver dentro das leis de Deus que não são impositivas, mas que são convidativas à nossa modificação. O Evangelho, então, ele não nos impõe a mudança, ele nos convida à mudança. O Espiritismo nos mostra a mudança, ela realmente existe. As penas futuras não são penas eternas, são momentos sempre pedagógicos da mão de Deus para que aprendamos a nos transformar. Viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, convictos do bem, para a divina luz da vida real. O único caminho que conhecemos, meus queridos amigos, é o caminho daquele que se diz ser a porta, mas também o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos proporciona as condições sempre para que façamos usufruto destes patrimônios, da verdade e da vida, onde invariavelmente está a nossa felicidade verdadeira, a nossa felicidade espiritual. Os nossos votos são, então, meus queridos amigos, que todos nós possamos gradativamente nos fortalecer com Jesus, nos fortalecer com Deus, o nosso Pai, e confiar de que dias melhores sempre existem, sempre se iniciam. Em cada momento em que acordamos, para os que estamos encarnados, um dia melhor pode se fazer, desde que tenhamos a convicção de que nós somos capazes de transformar os nossos dias. Que Deus, então, nos abençoe, nos fortaleça a todos. Até a próxima oportunidade.